Olha só, por 67 anos, o Brasil foi uma coisa bem diferente no continente americano. Uma monarquia estável e duradoura, cercada de repúblicas por todos os lados. A gente vai mergulhar fundo na história do Império do Brasil, um período cheio de formação, conflitos e, claro, muitas contradições que ajudaram a definir a nação que a gente conhece hoje. E a grande pergunta que guia a nossa conversa é essa, né? Como é que pode uma estrutura de poder que parecia tão sólida, a monarquia, ter durado quase 7 décadas e, de repente, desaparecer em um único dia? E quase sem ninguém lutar contra. É isso que a gente vai tentar desvendar. Bem, tudo começa em 1822, com a nossa independência de Portugal. Mas pensem bem, como é que se transforma um território gigante e super diverso em uma nação unida? O primeiro desafio era exatamente esse: conseguir centralizar o poder e criar uma identidade nacional. Tudo isso sob a coroa de um imperador. Para a gente entender bem essa história, vale a pena pensar nela em 3 atos. Primeiro, vem o primeiro reinado de Dom Pedro I, que foi bem turbulento. Depois, a gente tem o período regencial, uma fase caótica que quase dividiu o país. E, por fim, o longo e aparentemente estável segundo reinado de Dom Pedro II. Cada um desses momentos foi decisivo para o destino do Império. O primeiro reinado, gente, tinha a cara do imperador Dom Pedro I. O estilo dele era centralizador, autoritário, e isso gerou um atrito danado. O resultado? Conflitos internos como a repressão violenta à Confederação do Equador, e também externos, como a Guerra da Cisplatina, que custou caro e ainda fez o Brasil perder o território que hoje é o Uruguai. E aqui, olha, a gente chega numa peça que é fundamental para entender o poder imperial, o tal do poder moderador. Isso estava na Constituição de 1824 e era basicamente um quarto poder exclusivo do imperador. Na prática, ele funcionava como um superárbitro que tinha autoridade para se meter nos outros 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. E como é que isso funcionava no dia a dia? Significava que o imperador podia, por exemplo, dissolver a Câmara dos Deputados quando bem entendesse, nomear e demitir ministros, aprovar ou vetar leis e até dar pitaco no judiciário. Ou seja, o ponto crucial é que a coroa tinha um poder gigantesco, quase absoluto, na política do país. Só que todo esse autoritarismo do Dom Pedro I teve um preço, né? Ele acabou abdicando em 1831 e deixou o filho dele, de apenas 5 aninhos, como herdeiro. E isso jogou o Brasil no período regencial, uma década de pura instabilidade que por muito pouco não acabou com o país. E o resultado? Nossa! Foi literalmente um país em chamas. De norte a sul, as rebeliões pipocaram. A cabanagem lá no Pará, a sabinada na Bahia, a Guerra dos Farrapos no sul. Todas elas mostravam insatisfação do povo e problemas sociais muito profundos que ameaçavam a própria união do Brasil. O problema todo, no fundo, era um vácuo de poder. Com o jovem Dom Pedro II ainda criança, sem poder governar, vários regentes assumiram o comando. Mas eles simplesmente não conseguiam controlar as revoltas e manter o país nos eixos. A solução que a elite política achou foi, digamos, apressar as coisas e antecipar a maioridade do imperador. É aí que em 1840, com o famoso golpe da maioridade, a gente entra no segundo reinado. O governo de Dom Pedro II foi bem longo e ficou marcado por uma estabilidade política e um progresso econômico que pareciam incríveis. Mas essa estabilidade tinha um alicerce bem sombrio. É como se o Império tivesse 2 caras, sabe? De um lado, a gente via o progresso, uma certa estabilidade política, a construção das primeiras ferrovias, a chegada dos telégrafos. Mas do outro lado, a gente vê o que sustentava tudo isso, uma economia que vivia de exportar café e que dependia inteiramente do trabalho escravizado. E nesse meio tempo, aconteceu o maior conflito armado da história do Brasil, a Guerra do Paraguai. Foi um evento gigantesco e, apesar da vitória, teve uma consequência interna muito importante. O exército saiu de lá muito mais forte como uma instituição unida e com voz ativa na política. Guardem bem essa informação, porque ela vai ser crucial mais pra frente. Pois é, mas tudo que parecia tão sólido começou a rachar. A gente está chegando agora no declínio do Império. Nas últimas décadas, aquela estrutura toda começou a ter problemas sérios. Foram 3 crises ao mesmo tempo que abalaram as bases da monarquia e deixaram ela completamente isolada. Pensem nos pilares que sustentavam a monarquia. Eles foram caindo um por um. Primeiro, os grandes fazendeiros, os donos de terra. Depois, a Igreja Católica. E, por fim, o próprio Exército, aquela instituição que tinha saído tão forte da guerra. Cada um desses grupos se afastou do imperador por um motivo diferente.
O golpe de misericórdia para essa elite agrária foi a Lei Áurea, em 1888. A abolição da escravidão, que foi feita sem dar nenhum tipo de indenização para os donos de escravos, fez com que esse grupo, que era a base da economia e da política do império, simplesmente virasse as costas para a coroa. Então, enquanto a monarquia ia perdendo seus apoios tradicionais, uma outra ideia começava a borbulhar e ganhar muita força. O ideal de uma república, vista como uma forma de governo mais moderna, começou a se espalhar entre os intelectuais das cidades e principalmente entre os militares. Influenciados pelo positivismo, eles passaram a enxergar a monarquia como algo velho, ultrapassado. Com a base de apoio toda destruída e essa nova ideia republicana ganhando força, o palco estava pronto para o ato final. E o mais impressionante é que o fim foi muito rápido, silencioso, quase sem briga. Em 15 de novembro de 1889, um golpe militar, liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, proclamou a República. A família imperial foi mandada para o exílio e assim, num único dia, sem grande resistência, 67 anos de monarquia chegaram ao fim. O Império do Brasil não existia mais. O Império caiu, mas o legado dele, isso é super complexo e está vivo até hoje. Por um lado, a gente tem a manutenção de um território unido, o que é raro num continente que se fragmentou tanto. Por outro, a gente herdou uma desigualdade social gigantesca, que tem raiz na escravidão e essa tradição de um poder muito centralizado. A questão que fica é, o quanto do Brasil de hoje ainda vive sob a sombra dessa coroa que caiu há mais de um século?